Bem, depois desse estudo mais genérico do processador, a gente vai para um estudo de caso, né? O estudo de caso nosso é o MIPS, ou MIPS 32 bits, certo? E fica muito mais interessante quando a gente pega um processador real e começa a fazer esse estudo de caso, né? Então, o processador que a gente escolheu foi o MIPS, um processador didático usado em várias universidades, Brasil e mundo afora. Então, as próximas questões são todas direcionadas a estudo de caso do MIPS, mas o objetivo, lembrando, não é se tornar um especialista em MIPS. O objetivo, na verdade, ele é entender conceitos relacionados ao processamento de dados, aos processadores. Então, vamos lá. Questão 3. A arquitetura MIPS 32 é relevante para propósitos didáticos e também é uma arquitetura utilizada em processadores comerciais, com aplicações em diversos dispositivos. Costuma-se classificá-la como uma arquitetura RISC. Cite características do MIPS que corroboram essa afirmação. Tá? Então, a gente precisa lembrar, né, o que essa sigla RISC ela quer dizer. Então, RISC significa Reduced Instruction Set Computer. Tá? Então, primeiro, ela é uma sigla para essa expressão. Ou computador com conjunto de instruções reduzido. Tá? Então, quando a gente diz que o conjunto de instruções ele é reduzido, o que a gente quer dizer com isso? Né? A gente quer dizer que, em geral, associa-se esse tipo de conjunto de instruções que você tem poucas instruções. Poucas instruções, tá? Então, isso pode ser um ponto. Outro ponto, você tem instruções que são de tamanho fixo. Então, quando você tem instruções de tamanho fixo, quer dizer, todas as suas instruções têm o mesmo tamanho, isso é uma simplificação, né? Ajuda a decodificar essas instruções. Tá? Você tem em outras arquiteturas instruções de tamanho variado, de amplamente variado, inclusive. Né? Então, o MIPS, né, por exemplo, todas as instruções do MIPS têm um tamanho de 32 bits. Né? Então, essa já é uma característica que corrobora para essa afirmação de que ele é um RISC. Né? Um outro ponto que a gente poderia apontar, deixa eu ver o que mais. A gente poderia apontar a regularidade, né? Você tem poucas variações nos tipos de instrução, né? Então, por exemplo, no MIPS a gente tem instruções do tipo I, do tipo R, certo? Instruções do tipo R, que são operações entre registradores. A gente tem operações do tipo I, que são operações que envolvem valores imediatos, constantes, né? Que são passadas dentro da própria instrução. E a gente tem operações do tipo J, né? De jump, operações que se fazem saltos, desvios. Então, ou seja, há sim alguma variação nos tipos de instrução, porém, existe uma certa regularidade, né, no que tange assim. Todas as instruções do tipo R seguem um certo padrão, todas as instruções do tipo I seguem um certo padrão e todas do tipo J seguem um certo padrão. Tá? Então a gente tem ali uma variação pequena no formato dessas instruções. Né? Então você tem um formato, de certa forma, regular. Tá? Claro que existe alguma variação, tá? Mas relativa a outras arquiteturas, é uma variação pequena.
Uma outra coisa que é associada a processadores do tipo RISC é você ter um conjunto amplo de registradores de propósito geral, né? Então, no caso do MIPS, a gente tem 32 registradores de propósito geral para serem usados nas operações. Para vocês terem ideia, por exemplo, se a gente comparar com a arquitetura x86, tá? A gente pegar, por exemplo, um processador aqui 8086, tudo bem que ele é um processador de 16 bits, mas ele só tem 4 registradores de propósito geral, né? Registrador A, B, C e D. Aqui a gente tem 32 registradores no MIPS, tá? Então, seria uma outra característica que eu poderia citar aqui, lembrando agora assim de cabeça. Tá, eu acho que é suficiente, né? É suficiente, tá? Então, o objetivo dessa questão era mais puxar essa discussão, o que é o RISC, o que ele quer dizer e onde é que o MIPS se encaixa aí nessa classificação, tá certo? Inclusive, né, os criadores, né, dessa filosofia RISC, Patterson, o Haynes, que publicaram livros aí famosíssimos na área, tá? Trabalham na academia e defendem, né, essa arquitetura, digamos assim, desde muito tempo, né? Hoje em dia, ela voltou, assim, diria que recentemente ela voltou a ter um grande destaque, né? Lembrando que eu estou falando aqui no ano 2023. Teve um destaque recente quando os processadores Apple, né, quando a Apple lançou os processadores M1 e M2, né, que são processadores RISC, que são processadores ARM, né, que são RISC, para os notebooks, né, para os seus MacBooks. Então, até então, a gente não tinha, né, processadores ARM aplicados assim, em computadores desse porte. E foi um sucesso, né, tem sido um sucesso até então. Então é isso, gente. Ficou curioso, dê uma pesquisada nessas notícias aqui, vocês vão ver.